Oi, gente, boa noite. É, a gente foi num evento em Cantagalo, onde o Raul Teixeira foi nos dar algumas palavras de carinho, né? E tinha uma venda de livros dele e de outras obras, claro, espíritas. E a minha Dinda me presenteou com esse livro. Quando eu olhei esse livro, eu fiquei muito intrigada com o título dele, Grandeza do Espiritismo. E eu acho que a palavra grandeza não é o suficiente para falar da grandeza do Espiritismo. Não vai nos trazer a dimensão do Espiritismo esse livro. O que eu vou falar, muito menos, mas vai trazer um pouquinho da grandeza dessa nossa religião, que é tão linda, né? O livro, como eu já falei, é do Raul Teixeira. Ele é por espíritos diversos e cada capítulo fala qual o espírito que escreveu para, enfim, a título de curiosidade. O livro, ele tem um formato também muito interessante. Ele tem capítulos que vão falar em textos, como essa introdução aqui. Não reparem que ele está todo rabiscado, todo marcado, porque quando a leitura é boa, a gente vai pensando várias coisas e vai marcando, e tipo assim, nossa, eu preciso anotar isso, para quando eu for ler de novo, eu lembrar. Então ele está todo rabiscado. Ele tem esse formato aqui, por exemplo, e também tem formato de poesia, que eu particularmente adoro poesia, então esse livro me encantou muito por isso. E ele traz assuntos muito diversos, mas começando do começo, ele começa falando sobre uma história muito, para mim, ela é muito doida, porque olha só, uma família decidiu se mudar para Hydesville, nos Estados Unidos. Uma família, o pai, a mãe, o John Fox e a Margaret Fox, com suas duas filhas. A Margaret, também de 14 anos, e a Kate, de 11 anos. Eles tinham uma filha mais velha, a Leia, só que ela não morava mais com eles. Até que a vizinhança toda falou com eles: essa casa aí é mal assombrada, hein? Toma cuidado que essa casa aí é mal assombrada. Os vizinhos avisaram, né? Até que as filhas foram dormir. Do nada, um silêncio na casa. Elas ouviam batidas. De onde que vem essas batidas? Aí que começa a nos intrigar essa história, né? Com 14 anos e 11 anos, elas começaram a conversar com essas batidas. Uma batida para sim, duas para não, até que elas formaram um alfabeto para elas conseguirem se comunicar melhor. E através dessa comunicação que eles conseguiram estabelecer, eles descobriram que quem estava falando com eles era o espírito que ali, antigamente, habitou aquela casa. E ele, infelizmente, veio a falecer nessa casa, só que ele não conseguia sair dali. Então ele ficou ali, era a casa dele, né? E aí foi padre rezar a casa, rezar as meninas, e nada resolvia esse problema. Até que viram que não tinha como resolver esse problema. E aí, futuramente, né, a gente consegue ver que essa história é explicada pela doutrina espírita, que é a história das irmãs Fox. Para quem tiver mais interesse, tem um livro, As Meninas do Barulho, que é muito legal, traz detalhadamente a história, porque aqui eu dei uma breve resumida, mas é um livro muito interessante, pequeno, de leitura fácil. Então é muito legal e ele traz essa visão da doutrina espírita pra gente também, né? Ele explica pra gente. O livro também começa contando essa história, mas também nos conta sobre um homem que nasceu na França e estudou estudou letras, ciências, pedagogia e filosofia. Casou até que ele já estava estudado de tudo, quase, né? Esse tanto de faculdade. Ele começou a ouvir pessoas falando que tinham coisas acontecendo na cidade. Ninguém sabia de onde vinha aquilo. É mesa rodando, é gente falando coisas diferentes que não se diziam mais naquela época, agindo de forma estranha, e tinham shows para mostrar todos esses acontecimentos.
E ele ficou muito curioso. O que é isso? De onde vem isso? De onde esse pessoal está tirando isso? Essas mesas rodam de onde? Até que ele foi pesquisar sobre. E ele nos trouxe muitas coisas, né, quando ele decidiu estudar sobre isso. Ele trouxe o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e a Revista Espírita. Tudo começou, né, do trabalho dele, que é o nosso Allan Kardec, que publicou tantas obras para gente, que até hoje são a base da nossa doutrina, né? E ele não foi sozinho nessa questão de ficar curioso com essas coisas que estavam acontecendo, porque não estava acontecendo só na França. Começou a acontecer em vários outros lugares e de formas diferentes, e as pessoas não sabiam de onde vinha, e aí a pessoa fica curiosa, né? Até que vários cientistas começaram a, que vestir a camisa de não, eu vou descobrir de onde que isso vem. Eu vou explicar para vocês de onde isso vem. Aí começou na Inglaterra, na Escócia, na França, na Polônia, na Itália, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros lugares. Aqui no livro, ele traz uma relação dos médiums, né, e dos seus países, e ele traz também o nome dos cientistas que fizeram, né, esse estudo, e tem uma página só para isso, com o nome dos médiuns e o nome dos cientistas que estudaram, e eles estudaram tanto, se dedicaram tanto, que eles conseguiram mostrar para a gente e provar para a gente a existência, a comprovação, né, da alma, da existência da alma. E para aquela época, nossa, isso foi demais, assim, foi uma coisa muito grandiosa, né? Eles conseguirem comprovar isso cientificamente, porque eram cientistas, né? Então, como a gente viu, as jovens Fox, o Allan Kardec e diversas outras pessoas foram muito importantes, tiveram um papel muito importante para o espiritismo. Isso não aconteceu do nada. O acontecimento na casa da família Fox não foi do nada, não surgiu do nada. O espírito não falou assim, hoje eu vou importunar aquelas meninas, hoje eu vou ficar batendo lá na parede do quarto delas. Não foi do absoluto nada, ele não acordou e falou assim, eu vou fazer isso hoje. Foi todo um trabalho da espiritualidade agindo e que permitiu que ele fizesse isso. O trabalho de Allan Kardec foi guiado por espíritos que sabiam do trabalho dele. Eles, antes de começar, o Kardec, antes de começar a pesquisar sobre, a espiritualidade já tinha planejado aquilo há muito tempo. Então, foi tudo muito planejado, a espiritualidade estava agindo o tempo inteiro e agiu muito antes, né? Então, só aí a gente já vê uma vírgulazinha do que é a grandiosidade, né? E eles tiveram uma missão muito importante. As irmãs Fox, Allan Kardec, as meninas que Allan Kardec usava como um meio para fazer o estudo dele, elas tiveram uma missão muito importante, porque elas não tinham noção do que ia se tornar aquela ajuda que elas davam, elas não tinham ideia do que isso ia influenciar na vida de tantas pessoas, né? Que é o espiritismo para a gente hoje em dia. E assim como eles, a gente também tem uma missão muito importante. Vou ler aqui um pequeno trechinho da introdução, né, do livro. Todos nós temos nossas missões no mundo. Muitas missões que brilham na humanidade. Há missões para educar as crianças, os jovens, para instruir ou habilitar as crianças, os jovens e os adultos para que a vida tenha mais sabor na Terra. Os espíritas têm um baú cheio de joias doutrinárias para estudar, para pregar e para viver com respeito para a doutrina espírita. Aparições, assombrações, reencarnações, manifestações de mortos, mediunidade, magnetismo, muitos fenômenos da vida precisam ser estudados para que os espíritas não incorram em falsidade. Então,
olha o tanto de coisa que a gente tem para estudar. Só se a gente pegar os livros básicos da codificação, olha o tanto de coisa que tem para a gente ler, para a gente aprender, para a gente se aprofundar. Então, só daí dá para a gente ter uma breve, uma mínima noção também do quão grande é esse movimento. E do tanto de coisa que a gente não sabe também, né? A gente ainda tem muito que estudar, muito que aprender e muito que evoluir. Tem uma questão, logo no começo do Livro dos Espíritos, a questão 3, capítulo 1, de Deus. Aí o foco aqui não é a pergunta, é a resposta. A questão 3 pergunta assim: pode-se dizer que Deus é o infinito? E os espíritos respondem: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Você lê isso daqui, você se sente um nada, né? Porque se você não ter vocabulário para eles poderem nos explicar. Eu, quando acontece isso, quando eu leio alguma questão e falo assim, vocês não têm ainda evolução suficiente para entender, me dá vergonha. Porque eles são tão evoluídos e tão grandiosos, e eles olham pra gente tipo assim, que pena, você vai ficar sem saber, porque você ainda não vai entender isso. E aí a gente também consegue ver da grandiosidade. Quantas perguntas tem que ser respondidas dessa forma? Do tipo, vocês não têm vocabulário suficiente para compreender, para que eu possa explicar. Vocês não têm maturidade evolutiva suficiente para entender. Quantas coisas a doutrina espírita ainda deixou em aberto, porque a gente ainda não tem condição de entender. Então, tudo bem, hoje a gente estuda a doutrina espírita, mas daqui a muitos anos, quando a gente desencarnar, encarnar de novo, desencarnar, encarnar de novo, ainda vão ter questões que não vão estar respondidas. E, de novo, a gente vê a grandiosidade dessa doutrina, né? Fica claro que para os espíritos é difícil nos explicar as coisas e dar uma dimensão a elas, por conta da nossa evolução, né? Tem também uma questão não, né, um trechinho nessa parte que eu achei muito legal também. Essa página aqui tá um caos, ela tá toda marcada, toda rabiscada. Quem quiser o livro emprestado, eu empresto, mas tenha noção de que vai estar todo rabiscado, todo escrito com os meus pensamentos, vai estar tudo aqui. Quando os espíritas falarem da doutrina espírita, falem com correção, para que os ouvintes tenham a real dimensão de sua grandeza. Como, meu Deus, que eu vou falar para eles terem dimensão da grandeza se eu não tenho vocabulário para explicar a grandeza? É difícil, né? Falem com o coração na boca. Nossa doutrina merece que os seus correligionários saibam falar de sua grandeza para o mundo. A gente tenta, né? Porque vocabulário para falar da grandeza não tem ainda. Esse primeiro capítulo foi Camilo, que é o mentor, né, de Raul Teixeira. Ele nos diz que precisamos espalhar a nossa fé e dizer com amor e com a noção de sua grandiosidade. Eu, quando era mais nova, até hoje, na verdade, todas as minhas amigas praticamente são católicas. Eu era a única espírita do contra, né? E aí eu morria de vergonha de falar que eu era espírita. Nasci na casa espírita, mas tinha vergonha de falar, né? Vai entender. Hoje em dia eu já falo, já não tenho essa questão. Aí eu fico pensando, tipo, que bobeira, né? Como que eu era boba. Uma palhaçada, minha religião tão linda, que me inspira tanto. Como que eu vou ter vergonha de falar dela? Aí, hoje em dia, que eu já consigo falar abertamente, as minhas amigas vêm me perguntar coisas que elas não conseguem ter a solução no lugar que elas estão. Joana, tal coisa assim, como é que funciona? De tal jeito, tal jeito. Tá bom, obrigada. Elas vão, solucionam a dúvida delas e aí, acabou, fechou.
Então, assim, uma das coisas que acontece muito na doutrina espírita também é solucionar questões que, às vezes, as outras religiões não conseguem suprir nas pessoas. E isso é normal, né? Porque, às vezes, o que a gente traz aqui no espiritismo não é o que mais agrada a pessoa, de acordo com a evolução dela, e tá tudo bem, né? Agora, vamos para o capítulo 5. Mediunidade e coerência. E aí, gente, ao longo do... Eu não vou falar capítulo por capítulo, né? Eu vou falar os que eu achei mais importantes. E que tem assuntos que eu tenha mais afinidade, né? Mas vale muito a leitura desse livro, porque por mais que eu vá falar um pouquinho dele, ele não... Eu falar aqui não vai valer de nada, gente. Leiam o livro, que ele é maravilhoso. Você ter a sensação de ler essas palavras é a coisa mais linda do mundo. Eu acordava mais cedo um pouquinho para eu conseguir ler melhor, com calma, enfim. E às vezes eu parava, ficava olhando para cima e pensando, meu Deus, que coisa mais linda. E eu tinha que interromper o meu estudo para eu conseguir absorver o que eu estava lendo. De tão lindo que era, e realmente esse livro ele consegue trazer um pouco do que é a grandiosidade da nossa doutrina, né? A gente sabe que a mediunidade ela não é uma exclusividade do espiritismo. Ah, só é médium quem é espírita. Claro que não, né? Muitas outras religiões têm pessoas que são médiums, mas às vezes elas não lidam da mesma forma que a gente, que é espírita, vai lidar. Não vai ter o mesmo entendimento, enfim, são muitas divergências, né? E às vezes a gente vê que, dependendo das pessoas, até mesmo na doutrina espírita, que a gente também não é santo, né? Tem pessoas que não vão usar da forma que Jesus nos ensinou, que a doutrina nos mostra que é correto. Tem uma parte aqui que eu achei bem importante. Meu amigo espírita, você que se empenha em fazer o melhor em suas limitações pessoais, permitem não se perca, nem se deixe equivocar. Mediunidade com Jesus é mediunidade coerente com os ensinamentos superiores do Consolador. Então, a gente tem o beabá do que fazer, de como fazer, e a gente tem o apoio da Casa Espírita. Então, isso é muito valioso, né? Porque quantas vezes que a gente já ouve, como espíritas, a gente ouviu histórias do tipo: ah, eu não sabia que eu era médium, porque acontecia, e aí falavam que era demônio, falavam que eu estava com um troço no corpo, e aí a pessoa ficava com medo de dizer as coisas que ela estava sentindo, com medo de ser julgada. Então, aqui na doutrina espírita, a gente sabe que o que a gente sente, a gente pode falar, o que a gente vê, a gente pode falar, o que a gente, às vezes, ouve, a gente pode falar. Às vezes a gente fala uma coisa e, gente, por que eu falei isso? Não, esse vocabulário não é meu, essas palavras não são minhas. Então, a gente consegue ver esse acolhimento que a doutrina nos consegue dar, né? E é muito importante manter o compromisso, frequentar os estudos, estudar sozinho também, porque é muito importante, procurar fazer a caridade, dentre muitas outras coisas, né, que precisam ser feitas para manter a mediunidade com Jesus. Agora, no capítulo 7, eu tô falando capítulo, gente, porque às vezes vocês depois vão querer ler, enfim, e para vocês verem também conforme eu for passando o livro, que fala sobre a palavra espírita. Essa parte aqui é linda, esse capítulo é lindo. É o que eu falei, eu lia, aí eu pensava, eu olhava pro teto e absorvia todas as informações que eu estava recebendo, porque é muito lindo. Nos labores da oração, nos eventos doutrinários espíritas, faz-se indispensável que estejamos atentos para a grandeza do ministério, de modo a que não venhamos a desperdiçar
aí seja adaptando a fulgurante mensagem de Jesus e de Allan Kardec aos dispositivos do mundo, intervelindo o espírito terrestre em infelizes comoções. Então, a gente precisa pelo menos tentar ter noção do tamanho da nossa doutrina e da importância de falarmos sobre ela, mas falar com seriedade e evitar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai comentar sobre uma conversa informal com outras pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente fala e o que a gente fala sobre a nossa religião, né? Não que a gente não possa falar. Pelo contrário, né? A gente deve falar. Mas a nossa religião, a nossa doutrina, ela é tão mal interpretada por algumas pessoas que a gente precisa esclarecer um pouco essas dúvidas e saber como que a gente vai esclarecer, né? Por exemplo, tem coisas que a gente pode evitar nesses tipos de conversas, enfim. Ideias próprias, por exemplo. A gente evitar, eu acho que é assim. O que acontece quando desencarna? O que acontece com o corpo? Ele fica no caixão? Eu acho que fica lá, não sei se vai junto, não sei, eu acho que fica. Como que a gente vai esclarecer para as pessoas que às vezes não têm um entendimento tão claro da doutrina com achismos próprios? A gente não vai esclarecer, né? A gente só vai deixar a pessoa mais confusa e vai atrapalhar a gente vai atrapalhar que a nossa doutrina seja propagada da forma correta, né? De forma clara. A gente tem que tomar cuidado com o que diz, da forma que a gente diz. Porque se não for pra gente consolar quem tá ouvindo, pra que a gente vai falar? Às vezes uma pessoa que perdeu um ente querido, poxa, eu perdi um parente meu, tô muito triste. O que vai acontecer com ele agora? Sei lá, ele era meio ruim, acho que ele vai pro umbral ficar lá. Como que a gente vai falar isso para uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Então, é melhor a gente não falar. A gente já está errado por estar julgando, né? E falar essas palavras grosseiras não está ajudando. Minha mãe fez uma cara aqui, tadinha, incorporou a pessoa que perdeu o ente querido. A gente também não pode mesclar ideias, conceitos e doutrinas. Por exemplo, eu fui católica e aí agora eu sou espírita. O que acontece depois que desencarna? Passa por um julgamento e depois ele vai para o plano espiritual. Eu vou misturar tudo? O que eu queria? Eu vou fazer uma prova e ela vai ser muito difícil. O que você indica que eu faça? Pega uns cristais, leva na sua bolsa, eles vão te ajudar, vão te dar sorte. Não vai, gente. Faz uma oração antes, né? Segue, dá os conselhos de acordo com o que a nossa doutrina nos diz, né? Nos traz. Empolgar ou deprimir plateias de ouvintes. Levar hipóteses de acontecimentos ruins. Então, eu acho que vai acontecer tal coisa. E aí, não, mas eu preciso conscientizar as pessoas, eu tenho que falar. Eu acho que vai acontecer, não tenho certeza não. Não tem fundamento, não tem fonte, não tem nada. Eu acho que vai acontecer. Então eu vou falar para todo mundo, aí a notícia é horrível, ninguém quer ouvir essa notícia. Então é melhor a gente não falar, né? Se não tiver fonte daquilo que você está falando, é melhor não falar. E aí, eu vou trazer como que o espírito, que foi o César Gonçalves, fechou esse capítulo pra gente, né? Para falar, pregar, orar, conferenciar, seja qual for o termo que usemos para expressar a transmissão verbal do espiritismo, urge maior respeito e atenção para que aprendamos a falar aquilo que de fato seja para elucidar, orientar, renovar e erguer, dizendo corajosa e sobremente o que vem à sã doutrina, a doutrina de Jesus, consoante concitou-nos o apóstolo Paulo. Então, a gente falar da nossa doutrina, claro, mas falar com muito cuidado, né?
No capítulo 8, intitulado Em Plena Justa, ele começa nos falando que todos os dias a gente é bombardeado por notícias ruins, por notícias boas, mas é sempre muita informação. Hoje em dia é tudo muito. E a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente, no final do dia, se lembra da notícia boa que a gente viu no jornal? Claro que não. A notícia ruim fica ali martelando na nossa cabeça. E a gente tem que tomar cuidado com a forma que aquilo fica pra gente, né? Podem ser notícias boas ou ruins, mas as que mais afetam, certamente, são as notícias ruins. Sejam elas sobre o núcleo familiar, o núcleo de amizade, perto assim, da nossa cidade, do nosso bairro, ou seja ela mundial, enfim, não importa a proporção da notícia. Ela sempre vai ficar na nossa cabeça, né? E às vezes eu tenho o péssimo hábito de estar olhando o jornal e falar assim, ó, meu Deus, o mundo está acabando. E que coisa feia, eu falo de brincadeira, mas não posso falar isso, né? Porque a gente tem que ter a noção de que tem uma legião de espíritos de luz, milhões de espíritos que estão cuidando do nosso planeta, que estão nos ajudando, que estão guiando as pessoas que comandam os países, que a espiritualidade está agindo naquela pessoa, naquele político que está pensando em guerra. Claro que a espiritualidade não vai invadir o livre-arbítrio. Claro que não, mas ela vai estar ali intuindo e tentando fazer com que tudo fique bem, que o nosso planeta fique em paz. Porque tem muitos espíritos cuidando do nosso planeta. E a gente, como espírita, tem que ter a noção e a fé que eles estão cuidando sim e que vai ficar tudo bem. Tem hora que realmente parece que o mundo está acabando de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, de tanta notícia ruim, mas a gente tem que ter fé, tem que ter a clareza e a noção de que tudo vai ficar bem, porque os espíritos estão cuidando, estão guiando cada pessoa para que tudo fique bem, né? E aí, no finalzinho, eles sempre encerram de uma forma linda, né? Vocês já repararam. Os dias nossos de redenção sem peias sob o olhar das estrelas de esperanças e ante o sol da divina falange do Cristo, que desde há muito opera sobre o mundo e desde agora nos invita à coragem de crescer para uma vida maior. O tempo urge, prossigamos dispostos e fiéis ao seu chamado. Então, gente, a gente ter a segurança de que eles estão cuidando da gente, do nosso planeta e que vão manter tudo da forma que tem que acontecer, nos tranquiliza um pouco, né? Agora, vou pular bastante, porque como eu falei, ele tem muitas poesias também que são lindas. Eu vou ler uma no final, inclusive, que é muito bonito também. Ai, desculpa, gente, me perdi um pouco. Tem uma poesia aqui que eu achei muito interessante, em torno da vida e da morte. Ela é um pouquinho compridinha, assim, mas ela é linda. A gente que acha que a morte o corpo apenas congela, e a alma em trevas oferta a vela, para que ela encontre o seu norte. Encontra-se em erro quem banaliza a morte e fala demais até que ela cala, o falante em pleno além. A morte é simples ou não, dependendo da maneira de viver. Se fez asneira, leva horror na sua visão. Se a pessoa vive bem, embora a dura peleja, ante o sonho que se almeja, chega tranquila no além. De especial temos na morte o seu poder de igualar todos num só patamar, na busca de um mesmo norte. Quem foi príncipe ou plebeu, vermelho, amarelo ou branco, se morreu de infarto ou cancro, o ser só leva o que é seu. Seja bem culta a pessoa, ignorante ou muito esperta. O que mais vale, afinal, é se do amor não destoa.
Se russo, árabe ou inglês, a língua em que se apresente, o melhor é ser presente na ação do amor, por sua vez. Seja papa ou sacristão, pastor, irmão ou rabino, se cometeu desatino, negou a sua religião, para morrer com saúde de alma, leve e sem tormenta, o seu maior incrementa e age no bem a miúde. Evita na humana estrada danar o corpo carnal, pois construirás muito mal numa vida desolada. Cada vez que o corpo firas aos poucos ou não repete, confirás entre essa gente que converte o corpo em tiras. Isso é suicídio de fato, e do qual tu darás conta. Para não seres alma tonta, tua vida terá recato. Ouvimos antigamente dizer, tal vida, tal morte. Logo, amarramos a sorte na vida torpe ou decente. A morte não se resume então num corpo tombado, pulsa a vida do outro lado, com mau odor ou perfume. Nunca acredites que a morte faça milagres no mundo. Só tem um porvir fecundo quem na terra teve norte. Essa daqui foi umas que eu parei, olhei para o teto e tentei absorver todas essas informações. E uma parte que me deixou muito surpresa foi: de especial temos na morte o seu poder de igualar todos num só patamar. Às vezes, as pessoas têm tantas questões, tantos preconceitos, que não vale de nada. Ninguém está preocupado com isso no plano espiritual. Às vezes por preconceito por etnia, ou o corpo físico daquela pessoa, a forma como ela se veste, de onde ela veio, a sexualidade da pessoa. Então são coisas tão banais que no plano espiritual ninguém está preocupado com isso, ninguém está se importando com isso. E aí aqui na Terra, às vezes, tem pessoas que ficam tão preocupadas, né? Por exemplo, quem julga a etnia de alguém mal sabe que o espírito não tem cor igual o nosso corpo físico tem. Ele tem luz. Quem quiser depois conferir na questão 88 do Livro dos Espíritos, tá lá. Quem julga a orientação sexual de alguém mal sabe que os espíritos não têm sexo. Portanto, o mesmo espírito reencarna em diferentes corpos, seja ele feminino ou masculino. Está na questão 200 e 201 do Livro dos Espíritos também. Então, são questões tão bobas, tão simples, e às vezes tem pessoas que ficam tão preocupadas com isso, batendo cabeça e pensando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você está errado. Nem Deus julga a gente, nem Deus condena a gente. Quem sou eu para condenar outra pessoa? Não tem cabimento isso, né? Mas, enfim, vai da evolução de cada um. Às vezes eu não tenho essas questões, mas às vezes eu estou muito atrasada em outras, né? Porque senão, se eu não tivesse atrasada, gente, se eu fosse evoluída, eu não estava nem aqui, né? Mas, enfim, a gente não precisa ser santo para fazer palestra também. No capítulo 25, fala de ressurreição e ação. Eu achei muito engraçado esse título também, né? O livro todo rabiscado. Assim que é bom, né? Sinal que foi bom a leitura. A gente precisa fazer a ressurreição do nosso mundo interno. A gente precisa deixar florescer aquilo que Deus nos colocou dentro de nós. Tem uma música de Alan Filho chamada Herança, que tem uma parte, eu não vou cantar, porque eu não canto bem. Se eu cantar, vai todo mundo levantar e ir embora, vou ler. Tem uma parte que diz assim: hoje sou mais eu, porque sei que herdo seu amor. Essa parte é linda, gente. Que parte linda, porque eu falando é um nada, né? Mas se a gente ouvir na música, é a coisa mais linda do mundo. A gente ter a consciência de que a gente tem um grãozinho do amor de Jesus, que Jesus tinha dentro da gente. Será que eu mereço isso mesmo? E a gente tem que deixar esse amor florescer, esse carinho pelo próximo florescer, deixar que as pessoas vejam que a gente tem isso dentro da gente. Porque é uma herança, nossa senhora, vale muito mais que muitos terrenos e muitas casas e carros e dinheiro.
É uma herança que é imensurável, a gente não tem como definir o tamanho dela. Mas a gente pode germinar essa herança que está dentro da gente, cada dia um pouquinho, e assim, quem sabe um dia a gente chega aos pés do amor que Jesus tinha, né? Aí, nesse capítulo, tem uma parte que diz assim: o Criador, desde os longos da idade, nos vem acenando com alviçaras de alegrias, com notas de amor, esperando e no bastante que nossa firme vontade se alevante para a mais portentosa ressurreição. Essa ressurreição é deixar que esse amor floresça, né? Para que a gente consiga ter dentro de nós esse mundo interno, né? Que é essa quantidade exuberante de amor. No capítulo 27, temos o teu momento de paz. A gente certamente vai passar por muitos momentos difíceis, já passou, estamos passando, ainda vamos passar, porque senão a gente não estava aqui. Só que é muito importante que a gente passe por esse período, sinta ele, mas que a gente não fique estagnado nele. A gente não se prenda somente a ele. Para que a gente sinta, sofra, mas que a gente consiga seguir depois, né? Nessa página, tem uma parte que diz assim: abra teus olhos para os quadros que amarguram e causam agonia. E no bastante, nunca te ponhas na fixação dos quadros deprimentes, longe de tua cooperação positiva, visualizando o campo florido que te aguarda às mãos no serviço renovador. Então, a minha mãe, ela é muito mais racional do que eu, né? Eu sou muito mais apegada às minhas emoções e eu sofro muito, eu choro, aí eu paro a minha vida por causa daquilo, e eu sento, aí eu fico olhando para o nada, sentindo aquilo. E ela fica: Joana, acorda, minha filha, a vida não parou, não. Você tem que seguir, você tem que fazer as suas obrigações, você tem que estudar, você tem que fazer as suas coisas. A vida não parou, ela não pausa para você sofrer e depois continuar. Não é assim. Infelizmente, não é assim, né? Então, a gente precisa viver aquela fase difícil? Sim. A gente precisa sentir todos os sentimentos que estão vindo em nosso coração naquele momento? Sim, para que a gente consiga passar por aquela fase de forma plena, né? Nossa. E a gente tem que conseguir, mas a gente tem que sentir aquilo e tendo a consciência de que a gente vai seguir. Eu passei por aquela fase complicada, aquela fase difícil, mas eu segui. Que é um exemplo maior que a pandemia. Foi um período complicadíssimo para todo mundo. A gente não está aqui hoje, não voltou tudo ao normal, as pessoas não voltaram a trabalhar, as pessoas voltaram a estudar, a gente está aqui na casa espírita. Se fosse ver um tempo atrás, estaríamos todos de máscara. Foi um período triste, foi demais, foi muito triste. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas perderam pessoas queridas, mas a gente não seguiu. A gente não está aqui hoje, todo mundo sem máscara, graças a Deus, que é um negócio para incomodar. Mas a gente seguiu. E foi o certo a se fazer. A gente viveu aquele período complicado, a gente passou pelo que a gente tinha que passar, mas a gente seguiu em frente. E isso é muito importante, porque se a gente deixa ficar naquela posição de sofredor, de coitado, de vítima, às vezes vem aquele irmãozinho que também já não consegue sair daquela situação, mas ele já está desencarnado e ele vem no nosso ouvido, sopra: poxa, a gente não vai conseguir sair dessa, né? E se a gente deixar levar por isso? Depois, para a gente sair dessa situação, é muito complicado, porque aí eu tenho que voltar a minha cabeça ao normal e eu tenho que ajudar o meu irmão, né? Não é por isso que a gente está aqui? Então, aí vão ser um prejudicado e dois para ajudar. O prejudicado que é ruim, né? Porque para ajudar, a gente veio para ajudar mesmo, né? Tem
muitas outras partes nesse livro. Eu não vou conseguir, com as minhas poucas palavras e minha pobreza, a nossa pobreza de vocabulário, né, segundo os espíritos, eu não vou conseguir mensurar o que é a doutrina espírita, eu não vou conseguir explicar, é só sentindo mesmo que a gente consegue ter uma breve noção do que é essa doutrina que tanto nos acolhe, que conforta tantos corações, que levanta tantas pessoas, né? Quantas pessoas que aparecem na casa espírita em momentos tão complicados e elas saem bem, ou elas nem saem, elas ficam aqui. Eu, no ano passado, passei por um momento muito bobo da vida, que é o período de vestibular, mas eu fiquei muito... Isso mexeu muito comigo e mexe até hoje, né? E como que a doutrina espírita me ajudou? Se eu não tivesse o centro espírita do ladinho da minha casa, da forma que é, eu acho que eu não ia conseguir. Eu tava falando com minha mãe antes de sair de casa, essa semana tá rolando o SISU, que é o período que você coloca suas notas num site e aí você vê qual faculdade você consegue entrar, qual não consegue, e são 4 dias de pura agonia. E eu falei com minha mãe, mãe, a espiritualidade marcou 2 palestras para mim nessa semana. Justamente na semana que eu ia ficar em casa, presa na frente do telefone, olhando para o site e vendo onde que eu tô, em qual colocação que eu tô, se eu vou conseguir passar, se eu não vou. Mas aí eu tô acordando um pouquinho mais cedo, tô fazendo meu estudo, tô ocupando a minha cabeça com outras coisas. E são nessas horas que a gente vê a grandiosidade disso, como que a espiritualidade trabalha para nos ajudar. E às vezes a gente não repara, né? Quando minha mãe falou que ficou 2 palestras nessa semana, eu falei, meu Deus do céu, e o Sisu? Como que eu vou ficar vigiando? E ainda bem que eu não pude vigiar, porque senão eu ia enlouquecer. Mas são nesses momentos que a gente vê a grandiosidade da nossa religião, o quanto que eles gostam da gente, né? E o quanto que eles nos ajudam. Tem uma poesia que, quando eu li, olhar para o teto e respirar para absorver não foi o suficiente, não. Tive que ficar o resto do dia absorvendo, porque ela é muito bonita. Então, eu vou ler ela para a gente concluir, né? Ela se chama Na Seara Espírita. Como dizer adeus da nossa grande ventura ao superar a danosa ignorância e fazer da vida o glorioso aprendizado? No Espiritismo, há tanto que aprender, o que ler e saber, o que realizar, para o bem de viver e de amar. Há tanta profundidade em cada conceito, em cada digressão moral, em cada expressão da lei divina, que nos traz a felicidade que as belezas do universo a todos nos descortina. Há bênçãos de entendimento de toda a vida, de toda a morte. Sabedoria dos céus, de grande porte, a mostrar-nos que podemos superar a ignorância. E no intelecto, quanto na alma, conhecer a abstância. Nutrindo nossa cultura de pensar filosofia, de refletir com a ciência, de vibrar com a fé religiosa. Amadurecendo em todos os sentidos, aprimorando os fundamentos do ser eterno. No Espiritismo, revisamos as ideias de céu, purgatório e inferno e refazemos o roteiro da logicidade, a buscar os motivos do viver, do sofrer e da verdade, a fim de percebermos e em nós mesmos confirmarmos que tudo é construção moral, capaz de fazer sorrir ou sofrer por seus atos o ser espiritual. Na esfera da imortal doutrina, Deus é causa primária, que tudo criou, que tudo cria, e ensina que o homem não é pária,
que cada um é caminheiro no tempo da evolução, com o dever de acender luzes de estrela no imo do coração. No pensamento do Espiritismo, cada alma é de fato imortal, cabendo a cada uma buscar no amor do Cristo seu almo fanal, valorizando as alegrias da existência, aprendendo, servindo, operando, de tornar sua rota cada vez mais sã, valorizando realmente a encarnação. Em nosso conhecimento, a fim de lograrmos o profundo progresso ilimitado, é preciso renascer, retornar, reviver em novo corpo, uma vez que saímos dos corpos sem morrer. É pela reencarnação que nos amplificamos, que a vida devolvemos ou dela recebemos, aprendendo com a dor ou nos impondo as tarefas do amor, a fazer tudo mais belo, e cada irmão estreitando um bom elo de amizade fraternal. Com aves de luz, ainda coagulada, cada filho de Deus viaja, deambula de planeta em planeta, de estrela em estrela, desde os primeiros momentos do ser até os altos de arcangelitude. Cada mundo é uma escola de virtude, onde o trabalho enaltece, onde a lágrima depura e a santa emulação nos felicita, impedindo muitas vezes a detenção no equívoco, no mal, na espiritual secura. É o Espiritismo que ensina que a alma sem matéria é alma livre, que a morte não impede a comunicação de quem ama ou de quem odeia. Não pode a relação de quem semeia bênçãos ou tormentos com os desencarnados pensamentos que vibram pela terra em outra dimensão. Na seara espírita crescemos, nos felicitamos, aprendemos a aprender, a servir e a dizer, com alma jubilosa, seja em verso, seja em prosa, o quanto queremos agradecer. A doutrina nos explica que a vibração de Deus penetra todas as vidas, todos os seres nos seus trilhos. Aprendemos que sob o olhar do céu somos irmãos, que deveremos ser sãos, venturosos, felizes, porque do Criador somos filhos. Quem escreveu essa beldade foi Ivan de Albuquerque. E é isso, né, gente? Não é porque eu estou aqui falando que eu sou o espírito mais evoluído, não sou. Muito pelo contrário, como eu já falei, se eu fosse, eu não estaria aqui. Mas é de degrau em degrau que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo. E a gente ainda vai encarnar muito. Se Deus quiser, vamos nos encontrar em outras encarnações. Mas o que eu fico pensando é que na próxima encarnação, tomara que eu tenha um centro espírita perto da minha casa de novo. Porque é uma coisa boa, gente. E é muito, muito valioso. Eu entendo o privilégio que eu tenho nessa encarnação. E eu preciso dar valor a isso. Então, foi isso, gente. Obrigada.